Bom, para que servem funções? São rotinas, mais uma vez, de Transact SQL que podem ser usadas para encapsular código de reutilização. Tranquilo, até aí é uma linguagem de programação comum aí que a gente tem. Uma função recebe 0 ou mais parâmetros de entrada e retorna um valor escalar ou uma tabela. Tá? É possível uma função retornar um tipo table. Isso daí é muito legal. A partir de 2008 começou a ter esse tipo de retorno. Tá? Os parâmetros de entradas podem ser qualquer tipo de dados, exceto, né, data e hora, cursor e tabela. As funções não suportam parâmetros de saída, mas retornam resultados em um único valor ou uma tabela. Lembram-se que na Procedure a gente comentou que existe o tipo de retorno output, que ele acaba caindo numa variável? Aqui o retorno da função ou vai ser um valor único ou vai ser um valor tabela. Tá? O SQL dá suporte para funções definidas pelo usuário e funções internas. Funções com valor de tabela, funções escalares e funções internas. No caso, os valores escalares são aqueles valores únicos, tá? Quando você, por exemplo, faz um select max, select min, select avg, então é um único valor de dados definido na cláusula returns. A função escalar embutida não há nenhum corpo de função, o valor escalar é o resultado de uma única instrução, igual que vocês já viram aí no Java ou no .NET, tá? Função com valor de tabela são definidas pelos usuários retornando um tipo de dados tabela. Tipo de dado tabela, pessoal, no SQL é tipo table mesmo, tá? Por mais esquisito que às vezes seja, é possível você retornar uma tabela. Eu comparo muito esse retorno de tabela, né, do SQL com o retorno de registro do C. Tá? O C você cria lá a parte de struct, né? Que você pode popular, inclusive, através de um array. Você tem um array de struct, então é como se fosse uma tabela isso daí. O SQL é mais fácil para tratar isso. Para uma função com valor de tabela embutida, não há corpo de função, a tabela é um conjunto de resultado em uma única instrução select. Para a função com valor de tabela com várias instruções, o corpo da função, definido com bloco begin e terminado com end, contém uma série de instruções no Transact SQL e cria e insere linhas na tabela que será retornada. Funções internas são fornecidas pelo SQL para ajudar você a executar uma variedade de operações. Elas não podem ser modificadas e você pode usar funções internas e instruções para acessar informações de tabela de sistema, né, sem acessar tabelas do sistema diretamente e executar tabelas tarefas comuns, sum, get, date, identify. As funções internas são geralmente as funções que o próprio SQL já gerencia. Tá? As funções internas ainda retornam tipos de dados, escalar ou tabela. Por exemplo, @error retorna 0 se a última instrução do Transact SQL tiver sido executada com êxito. Então, executou com êxito o @error, que é uma variável, né, de sistema, vai retornar 0. Se não, ele vai te retornar o número do erro que aconteceu. Tá? A função sum retorna a soma de todos os valores dos parâmetros. Né? E aí a função escalar, definida pelo usuário, retorna um único valor definido na cláusula returns. Isso daqui eu acho que eu já tinha até escrito na transparência passada. Bom, os exemplos aqui, né, de criar uma função com várias instruções. A função recebe um valor de entrada, por exemplo, um produto ID, e retorna um único valor de dados, a quantidade agregada ao produto especificado. Como seria essa função? Dessa forma aqui, ó. Use, né, o nome da sua base, if objeto igual a o nome lá do seu objeto, fn, tá, pessoal? É de função, function, tá?
is not null, drop. Então aqui simplesmente ele está verificando se existe já a função com esse nome. Existe, ele está dropando. Só isso e mais nada. Agora para se criar a função. Create function, nome da sua função. A sua função, ela pode ou não ter parâmetros de entrada. Se tiver, nome do parâmetro de entrada e o tipo dele. Ó. Beleza? Até aí, então, legal. Returns int. O que é o returns? É o tipo de retorno da sua função. Returns datetime, returns any varchar, enfim. As, vou ter um begin end, para terminar, ó, um begin e um end. Tá? Retorna o nível de estoque dos produtos. Então, isso daqui é um comentário, né? Declare @hat do tipo int. Estou declarando uma variável aqui. Select @hat igual a. Isso daqui é legal no SQL, que funciona bem, que no Oracle não é desse jeito. Você tem que fazer com int. Sum de quantidade from production product invent p where p.product igual a @product id. Esse @product id é o que mesmo? É o meu parâmetro, ó. Vocês estão vendo que aqui é o mesmo cara, ó. Tá? Então, o parâmetro que ele passar aqui na sua função vai ser passado aqui no where para você. End plocation id igual a 6, aqui é fixo. Legal. Ele vai pegar a soma desse SQL aqui, ó, do pQuantity, ele está fazendo um sum, e vai jogar onde? Dentro do @hat. Retorno aí, né? If @hat is null, set hat igual a 0. Pode dar nulo? Pode. Por quê? Porque nesse sum aqui, ó, ele pode não encontrar nada. Vocês concordam? Na hora de ele estar dando um select e não tem nada de resultado, não tem nenhuma linha, já era. Vai ser nulo. Então aqui é o tratamento dele. Se não, ele vai fazer o quê? Retornar hat. Né? Tendo esse resultado aqui, ó, esse hat é do tipo quê? Int. Correto? Que tipo de retorno eu tenho na minha função? Int. Então, o valor que está sendo retornado, ele tem que ser compatível com a função que vocês estão fazendo. Correto? Beleza. E agora, para usar essa função? Bom, select product mod id, nome. Ó a função aqui onde está sendo executado. DBO UFN get inventory stock. De quem? Do product id. Esse product id ele não tem que ser um int? Tem. Da onde que ele está vindo? Da minha tabela production.product aqui, ó. Ele é um campo da tabela. Tá? Então, a gente está passando esse próprio campo do tipo int como sendo um parâmetro de entrada para a minha função. Where product mod id, model id, between 75 e 80. Legal? O que ele retorna aqui, ó? Ele vai retornar um valor do tipo int. A minha função não retorna um tipo int. Ele vai calcular e retornar para você. Vai fazer isso para todas as linhas. Qual que é o problema? Se eu tiver 1 milhão de linhas retornadas, ele vai fazer 1 milhão de vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de a gente executar a função. Por quê? Porque a função é executada linha a linha do meu retorno da minha select. Tá? Detona. Vai deixar muito baixo, aliás, muito alto o processamento que você tem no seu servidor com função, dependendo da quantidade de retorno que você tem. Logicamente, né? É muito legal que você consegue utilizar os recursos dentro da própria select, tá? Mas você paga um preço um pouco alto, então tem que dar uma equilibrada aí. O que é uma função com valor de tabela embutida? Funções com valor de tabela definida pelo usuário que retornam um tipo de dados tabela, tá? Para uma função com valor de tabela embutida, não há corpo de função. A tabela é um conjunto de resultados em uma única instrução, select.
O modelo a seguir, o exemplo a seguir, né, cria função com valor tabela embutida, a função recebe o parâmetro de entrada, nesse caso aqui um ID do cliente, retorna colunas Product ID, Name e total de vendas acumuladas no ano, né, para cada produto vendido. Então, qual que seria aqui uma função embutida? Mais uma vez, aqui só está fazendo o quê? Comparando para ver se é not null ou não, is null ou não, né? Se for, ele vai apagar, se não for, ele vai apagar. E aqui ele está criando, então, essa função embutida. Ó, vocês estão vendo aqui a diferença? O meu retorno de tabela é um tipo table. Beleza. Se eu tenho esse cara aqui, é sinal que vai me retornar realmente uma tabela que eu tenho. Uma tabela que vocês conhecem aí, normal do SQL. Returns, tá? O que eu tenho de retorno? Um pProductID, pName, uma soma, tá? Chamado YTD total. E isso daqui está sendo o quê? Um agrupamento. Estou fazendo um group by nesse cara aqui. Bom, eu tenho parâmetro de entrada? Tenho. Eu tenho stored ID. Esse cara aqui é o código do cliente, tá? Esse código de cliente está sendo passado aonde? Aqui, ó, para esse parâmetro aqui. Customer ID, ó. Beleza. A hora que ele... Vocês concordam que isso daqui vai pode retornar várias linhas? Esse select? O retorno dessas várias linhas quer dizer que ele é do tipo o quê? Tabela. Esse cara aqui, a criação da função do retorno do tipo tabela é o que mais se aproxima de uma view. Porque o retorno dela é tabela mesmo. É diferente de você fazer uma procedure que vai lá e faz um select para você e que mostra para você o resultado de uma tabela, tá? É diferente. Bom, agora, se a gente quisesse utilizar, o meu retorno não é uma tabela desse cara, eu utilizo como ele, select asterisco from sales.fn sales by store de 602. 602 é o meu ID do cliente, não é? Que eu estou passando como parâmetro. Ele vai retornar o quê? Uma tabela. E o que eu estou fazendo com ela? Uma selection. Então, dessa forma, eu consigo utilizar quem? O select, né? Com a função de retorno do tipo tabela. Tá? Isso daqui é muito 10, cara. Muito 10 mesmo. Tá? Bom, para uma função com valor de várias instruções, o corpo da função, definindo o bloco begin e end, contém uma série de instruções transact. O exemplo cria uma função com valor tabela, a função recebe um parâmetro único e retorna os valores lá de código, nome e tal que ele viu ali. Tá? Nesse caso aqui, ó, o anterior era do tipo table, a gente estava retornando um tipo table, né? Aqui o que a gente está fazendo? Retornando uma variável table. E aqui eu estou definindo o retorno dessa variável, qual é o formato dela. Eu estou praticamente criando uma tabela aqui, vocês estão vendo? No retorno da função. Tá? Beleza. Tá? E depois aqui. Aí aqui vai ter, obviamente, o quê? A parte de processamento que eu tenho, né? O if, direct reports. O if aqui, pessoal, primeiro é feito o select para o if depois encapsular ele, tá? E aqui ele está dando um union all. Um union all com quem? Com outra tabela ainda, com outro select, na verdade. Então o if, ele está fazendo o quê? Ele está encapsulando, né? É uma Common Table Expression, um CTE isso daqui, em SQL. Toda a minha select, tá? Então é um encapsulamento de toda a minha select que a gente tem aqui. Bom, eu tenho um resultado que vai ter que ser compatível com quem? Com esse cara aqui, ó. Com esse retorno. Então, nome do campo tem que ser compatível, certinho, tamanho, a sequência. De todo select que tem lá dentro vai vir para cá depois. Ok? Beleza. É assim que a gente utiliza uma função embutida. E mais uma vez, se o retorno é de um tipo tabela, eu utilizo a minha função aqui, ó, na cláusula from do meu select. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue pegar
e trabalhar com isso. Bom, vou parar aqui então, tá, pessoal? Página 23 e depois na próxima aula a gente continua. Vou fazer a chamada rapidinho aí.